três coisas que você tem que ficar muito atento, muito atenta na hora de você testar placas eletrônicas, capacitores eletrolíticos em fonte de alimentação chaveada ou outros circuitos. É isso que eu vou contar para vocês até o final desse vídeo, então olha só. Já crava o dedo no like, se inscreve no canal Eletrônica Fácil, mas tem uma coisa antes dessas três coisas muito importantes que você tem que fazer. É claro que é baixar nossos e-books gratuitos e conhecer todos os treinamentos Eletrônica Fácil para você sair do zero com a faixa preta. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Vamos para cima! Ó, existem três coisas, gente, que pode acontecer de forma ultra mega ruim no seu teste de capacitor em placa, hein? Então, quando você vai fazer manutenção e reparo de placa eletrônica, então, por exemplo, essa aqui, ó. Você pega aqui uma fonte chaveada e você vai fazer os testes de capacitores eletrolíticos, principalmente nessa fonte chaveada aqui, ó. Tem três coisas ruins, horripilantes que pode acontecer se você não tomar os cuidados que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Bom, a primeira delas é um choque brutal, tá? Quem aí já tomou choque na hora de pegar uma placa eletrônica e começar a fazer a manutenção? Anota que no campo de comentários já tomei choque, crava o dedo no like, tá? E, gente, uma coisa que me traumatizou muito, cara, muito mesmo, logo no início, quando eu estava fazendo manutenção de placas eletrônicas, tá? Eu fui arrumar a TV do meu sogro, inclusive, e aí, ao segurar a placa eletrônica, o que eu fiz? Eu não tomei o cuidado de segurar na borda da placa, né? Você sempre deve segurar na borda da placa e nunca assim, ó. Se você segurar assim e você tocar nos dois terminais do capacitor da sua fonte de alimentação chaveada, com PFC ou sem PFC, no capacitor do link DC, que é logo depois da ponte retificadora, inclusive essa ponte retificadora aqui foi para o vinagre, né? Então esses capacitores aqui são do link DC, ó. O que acontece, gente? Esses capacitores aqui do link DC, da placa eletrônica, são os que armazenam a maior tensão, tipicamente, da fonte chaveada. E aí, imagina o seguinte, se alimenta aqui com 220 volts. Vai retificar e vai filtrar. E aí, os capacitores aqui, ó, eles vão filtrar o pico da tensão. E aí, filtrando o pico da tensão, essa tensão bate 310 volts ou mais. E aí você vai fazer a manutenção dessa placa, você não usa luva, e aí você pega e segura assim, ó. O que acontece, gente? Esses 310 volts aí vão ser aplicados na sua mão e você vai tomar um choque brutal. E aí, às vezes, a gente negligencia a utilização dos EPIs, então luvas, óculos, né, entre outros, e aí uma luva inibiria esse problema. Então, esse é o primeiro problema muito grande que pode acontecer com você ao lidar com um capacitor eletrolítico em placa e não descarregar ele antes de fazer a manutenção. O segundo problema é o seguinte. Tá vendo esse capacitor aqui? Esses capacitores aqui, ó. Ó, se você pega esses capacitores aqui e você fala assim, professor, eu vou medir a capacitância deles. Eu vou medir a capacitância deles com um multímetro na escala de medição de capacitor, na escala de capacímetro, né? Pessoal, se você pegar esses 300 e tantos volts aqui, ou mais, né? Tem circuitos que batem 400 volts. E você joga lá nas pontas do multímetro, na escala de medição de capacitância, existe uma chance muito grande de você queimar essa escala no seu aparelho de medição. Olha que louco isso. Então você vai tentar reparar, vai tentar arrumar uma placa eletrônica e você pode queimar o seu instrumento de medição pelo fato de você não ter descarregado os capacitores previamente, antes de fazer a medição deles. Porque é claro que você quer fazer a medição de capacitância, né? Então, por exemplo, você plugou o osciloscópio da Rigol Technologies aqui, plugou aqui, seu DH802, o seu DH914, para medir o ripple aqui da malha primária da fonte chaveada. E você viu uma ondulação brutal, uma ondulação gigante, um ruidaço lá tremendo, né? Aqui, ó. Aqui no link DC. E você fala, pô, não é possível, esses capacitores aqui estão tudo ruim. Tudo horripilante. Deixa a hashtag capacitor horripilante aqui no campo de comentários, tá? E aí tá tudo bem, é uma suspeita totalmente válida, porque se tem muito ripple, ou 100% do ripple, por exemplo,
faz sentido os capacitores aqui estarem totalmente horrorosos, né? Só que aí, gente, o que acontece? Se esses caras aqui estão carregados, essa tensão vai tudo para o aparelho. E se vai tudo para o aparelho, pode queimar a escala do seu medidor. Já pensou que problema brutal, né? Então, você queimar um instrumento na hora de testar uma placa, isso acontece, tá? Quem já esqueceu aí de testar um capacitor na placa eletrônica? Nota que eu já esqueci no campo de comentários também, tá? E o terceiro problema que vai acontecer com você, se você não descarregar os capacitores na hora de você testar a sua placa eletrônica, é você, na hora de você remover um componente eletrônico. Então, vou dar um outro exemplo aqui, né? Ó, dar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, você tem um integrado lá na placa, um CI. E nesse CI você tem uma interligação do positivo com o capacitor eletrolítico e o negativo dele também está ligado no negativo do capacitor eletrolítico. E aí, no momento do reparo eletrônico, você suspeita que o CI entrou em curto. Então, você usou lá o método Kelvin 4 pontas do curso de eletrônica fácil e detectou que esse cara aqui é o curto. E você vai tirar ele. E aí, você tira ele usando o que, gente? O salva-chip, a solda de baixa fusão, que é aquela solda que você derrete e coloca todos os terminais em curto. E aí, você esquenta um lado, esquenta o outro, a solda ela fica derretida, ela fica líquida por muito mais tempo. Por isso que é solda de baixa fusão. Quando você interliga todos os terminais de um lado, todos os terminais do outro, e junta essa solda de baixa fusão, quando você derrete ela, ela fica líquida por muito tempo. Cerca de 90 graus já é suficiente para derreter essa solda. Então, esquentou de um lado, esquentou do outro, a solda fica líquida, é só você pegar a sua pinça antistática, tira o componente, está tudo bem. E onde eu quero chegar com isso? Você não colocou em curto o terminal positivo e negativo do CI? Se você tem nessa malha positiva e negativa um monte de capacitor eletrolítico carregado, o que você fez com a placa eletrônica, meu querido? Você juntou positivo e negativo no CI e você gerou um curto-circuito acidental entre positivo e negativo. E esse curto-circuito acidental vai fazer com que dê um pico de corrente. Toda descarga de capacitor dá um pico no momento da descarga, principalmente quando gera um curto. E essa corrente vai circular na placa, não vai? Então, esse curto gerado por você ter colocado em curto as ilhas de solda, para tirar o circuito integrado ou outro componente, pode fazer queimar algum componente eletrônico sensível da sua placa eletrônica também. Olha que louco. Então, são os 3 problemas que você pode ter se você não descarregar os capacitores do seu circuito quando você vai fazer o reparo deles. Olha só que conteúdo super importante, não é mesmo, pessoal? Crava o dedo no like, se inscreve no canal se você não é por aqui. E não esquece de baixar nossos livros gratuitos para você aprender eletrônica do zero com uma faixa preta, acessando aqui o nosso curso eletronicafácil.com.br. E também quiser fazer um treinamento para sair do zero rumo aos primeiros reparos de placa, vem comigo que você passa de ano. Vamos pra cima!